Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui em um novo episódio do nosso podcast E Agora Jung. Hoje nós temos um assunto tão especial e tão necessário porque a gente vai falar do futuro desse planeta, já que a gente vai falar de criança. Nós vamos falar também de uma clínica muito necessária, porque infelizmente quase não temos profissionais e muitas pessoas pensam que é porque não tem aptidão, que é porque não há disponibilidade, e na verdade eu enxergo lá na supervisão, nos novos analistas que estão chegando, porque esse fenômeno ocorre de quase não ter analistas dispostos a atender crianças e adolescentes. Eu, Nath, acredito que é principalmente porque a gente tem medo. A gente tem medo porque não sabe o que fazer, acha que é uma clínica muito difícil. Essa clínica vai mobilizar a nossa criança, que muitas vezes ainda está sofrida dentro de nós. Gente, mas nós precisamos nos entregar de corpo e alma para essa clínica que tem esse potencial de nos curar, mais até do que as outras clínicas, quem sabe, e de quem sabe trazer um mundo melhor. Então, com essa ideia, eu estou aqui com duas queridas do meu coração. Meu coração está quentinho hoje, espero que o de vocês também fique. Duas educadoras com anos e anos, não vou citar números, entendeu? Que é Por para não, favor, não faz né? isso. Não vamos trazer números, porque isso não é importante nesse momento, mas nós estamos aqui com a Elaine, que tem muitos anos, hoje ela atende como analista, mas ela foi professora, psicopedagoga por muito tempo, principalmente na época da alfabetização, e estamos também com essa querida do nosso coração, sendo convidada hoje aqui para o E Agora Jung, a Naime, que a Naime, gente, ela faz parte do grupo de professoras da Esperança. Ela teve o privilégio de atuar na gestão do Paulo Freire. Conta pra gente, Naime, como que foi isso? Gente, eu às vezes nem eu acredito, sabia? Eu começar com uma historinha engraçada. Dado o momento, o Paulo Freire organizou um congresso municipal de educação e, e aí a gente, aquela ferveção toda, né? E eu vou dar um abraço nele. E aí eu digo assim para ele, professor, posso lhe dar um abraço e um cheiro? Porque ele é nordestino, né? E a gente tem essa mania de cheirar as pessoas, né? Eu venho de família nordestina também. Claro, minha filha. E aí eu dou um abraço nele e falo assim, professor, mas que barba mais cheirosa e sabedora que é essa? E aí virou uma comédia, né? Porque eu cheirei a barba do Paulo Freire. Então, assim, é uma honra ter participado desse governo da Luísa Erundina, né? Que também é uma grande mestra para nós, uma mulher incrível, feminista, generosa, que também defende a esperança. Ela está abrindo agora um projeto que se chama Sementes da Esperança, que o Brasil inteiro vai ouvir falar muito desse projeto, né? Tão importante nesse momento em que a gente está com uma cultura do ódio, né, espalhada por aí. Então, esse legado do Paulo Freire, que a gente começou lá em 1989, eu digo que data mais ou menos de 40 anos, porque as professoras daquele legado dele, desse governo, se aposentaram, a gente chamou de aposentadoria vermelha, né? Então, assim, a gente é um grande bando de professoras desse período, dessa geração Esperança, que se aposentou e que data mais ou menos esses 40 anos. E agora a gente tem que ficar contando quem é Paulo Freire para essa nova geração, para que ele não fique às sombras como estão querendo soterrá-lo nesse momento, né? Naime, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu também tenho muitos anos, né, de educação, dentro da educação e principalmente dentro da alfabetização, né? Fala um pouquinho para nós destes projetos, né, que haviam nas escolas públicas, nas escolas da prefeitura antigamente, porque é muito importante para nós hoje em dia. A Elaine, educação passou por muitas fases, né? E por uhum, muitas uhum, transformações. uhum, Já que nós estamos falando de criança, uhum, conta um pouquinho para nós como era a época de Paulo Freire nas uhum, escolas. uhum. Antes, só fazendo uma parte, a gente ainda tem muitas práticas Sim. muito interessantes que, graças a Deus e graças a esse legado que a gente incansavelmente
tem carregado ao longo desses 40 anos, essas professoras acabaram carregando essa bandeira, e hoje a gente ainda tem escolas que têm esse pensamento e que preservam dessas práticas que são muito importantes. Mas Com números bem menores, né, Naine? Números menores, mas a gente Bem tem menores. escolas públicas. As escolas particulares eu não sei te falar, porque esse terreno, eu não transitei por esse terreno, né? Não, hoje em dia as escolas particulares, elas estão com uma diversidade, né? Mas muitas escolas estão adotando o Reggio Emília. Ah, tá. Tá. Então, o Paulo Freire, ele começa na cidade de São Paulo, lá em 1989, fazendo um movimento de reorientação curricular. O que é esse movimento, né? O nome é bonito, né? Movimento, porque já dá essa coisa que a gente vinha conversando antes da Nath abrir a câmera, da ação, né? De colocar o indivíduo em ação, em movimento. Então, que convite que ele fazia? A gente tinha os cadernos de formação curricular, e o primeiro caderno já fala o que Paulo Freire veio. Ele dizia assim: um primeiro olhar sobre a realidade local. Qual era o convite? O convite era que nós, professoras, saíssemos das escolas e fôssemos para o território, esse território onde as crianças moram. Porque as escolas que não têm um processo de reflexão, elas não entendem que a criança que chega na escola, ela já tem uma vida, ela já tem uma trajetória, ela já tem uma história. Ela não chega uma tábula rasa, gente, né? Então, que território é esse? Que corpos são esses que transitam por esse território? Que saberes são esses? Qual a cultura de cada família? Qual problema temos nesse território? Esses problemas podem virar currículo? Esses problemas carregam uma cultura, esse território carrega uma cultura, essa cultura pode ser trazida e ser transformada em currículo. Então, essa era a grande provocação do Paulo Freire, né? Que a gente olhasse para esse primeiro olhar sobre a realidade local. Então, assim, a gente via muitas coisas. A questão do lixo. E essa criança, quando chega na escola, ela traz junto com ela, né? Isso. E o Que quanto é habitação importante isso. este educador olhar para toda essa trajetória Exatamente. dessa criança, né? Qual habitação ela morava? Se ela tinha impactos ambientais, como a questão do lixo, você vê o Paulo Freire já fala de meio ambiente, gente, desde aquela época. É muito os assuntos contemporâneos hoje, eles já estão na pauta freiriana há 40 anos, né? E junto com essa política freiriana, Heloísa Erundina, que também tinha um pensamento freiriano, ela foi que legitimou, por exemplo, as subprefeituras. Por quê? Porque ela entendia que a descentralização do poder, olha que bonito isso, a gente que fala que o amor é antagônico ao poder, olha que coisa mais linda ter uma mulher na prefeitura de São Paulo com um olhar feminino que diz assim: vamos descentralizar o poder. Existe uma liderança local. Essa liderança local pode olhar para essa localidade e discutir em locos com essa comunidade nesse território os seus próprios problemas, né? E ela, enquanto prefeita, o que ela ia fazendo? Ela ia fazendo a costura do orçamento participativo em todos esses territórios. Então, é uma gestão absolutamente democrática. Se eu posso responder para você qual a grande marca do Paulo Freire, é a gestão democrática, porque essa ideia era carregada para dentro das escolas, né? E essa ideia que é carregada para dentro das escolas, como esses professores agiam com as crianças, ou agem até hoje, né? Como você falou, muitas escolas ainda a escola é um conduzidas. terreno tenso, né, Elaine? Sim. É um terreno sim. tenso porque você tem os educadores são seres humanos como nós e eles têm crenças e essas crenças são diversas. Mas o que é importante aí? Qual que era a ideia fundamental? Que nós não tivéssemos medo da diversidade, que nós não tivéssemos medo desse terreno de tensões
no campo pedagógico. Ao contrário, isso era o que trazia a riqueza para o debate, porque a pedagogia freiriana, ela é uma pedagogia dialética, assim como o nosso terreno junguiano, a nossa clínica junguiana, e isso é uma coisa que aproxima, uma das questões. Tem vários pontos de aproximação entre Jung e Paulo Freire. Eu acho que ele é central. A metodologia, o nosso manejo clínico, a metodologia clínica de Jung, ela é dialética, e a metodologia educacional em Freire, ela também é dialética. Então, na escola é isso. Tinha esse convite para nós não termos medo da diversidade, não termos medo do debate e nem da pluralidade de ideias, né? Porque é uma pedagogia libertadora, né? Sim. Onde essas crianças, com esses educadores presentes, com toda essa filosofia, na verdade, né? Eles conseguiam atingir muitos educandos através de uma consciência crítica, né? Parece O que a gente vai está falando... permeia muito é muito similar a Jung. Isso. E Jung também fala dessa parte, dessa presença desse educador crítico, consciente, principalmente aquele que trabalha com as crianças, esse desenvolvimento não só o social, né, mas o simbólico do aluno e toda essa trajetória, né, que ele carrega. Por quê? Porque são as famílias, né? Como o Jung fala muito, esta criança é um receptáculo de todos, né? Depositário de todos esses anseios, expectativas e projeções dessa família. E me Então, acho que parece isso é que muito não importante. só, desculpa, me parece que não só as ideias de Paulo Freire se conversam muito com as ideias do Jung, mas o próprio manejo da clínica pensado pelo método junguiano fala isso, né? Que a gente vai considerar a família, que a gente vai considerar o meio em que está inserido, a cultura dos antepassados, né? Pensando numa carga transgeracional. Então, essa criança, eu acho que essa é uma coisa também que, enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo. Eu sempre me pego muito nessa dúvida, porque eu tenho filho pequeno ainda e sempre foi tão difícil encontrar terapeutas, então essa coisa me pega, sabe? Por que que as pessoas não se aventuram na clínica de crianças e adolescentes? Eu acho porque elas têm medo também deste manejo, porque eu vou ter que fazer uma belíssima anamnese e a todo momento nessa clínica tá a família, tá a escola, tá essa carga transgeracional, talvez de uma forma muito mais presente. Então eu fico pensando também, conforme vocês falam, será que a gente não está com medo dessa pluralidade? Será que isso que Paulo Freire trabalhou tão brilhantemente, a gente não vê quase? Gente, eu tive problema seríssimo para encontrar uma escola que aceitasse o meu filho só porque ele é atípico. Então, Isso mesmo. será que nós somos humanos, não é porque a gente estuda psicologia analítica que a gente transcendeu. Claro. Será que nós estamos todos contaminados com esse medo da pluralidade, até nos nossos consultórios? Vocês Sim, da acham? diferença, né? Eu penso que sim. É, Eu penso que sim. Olha, Nath, você sabe que a minha clientela, minha maior clientela é de crianças, adolescentes e jovens, né? Eu atendo adultos também, mas a minha maior clientela é essa. E é muito difícil quando eu visito as escolas e eles não entendem esta linguagem da individualidade do aluno, né? Eles só veem as crianças, né, com estereótipo. Ah, porque esta criança é TOD, porque esta criança é TDAH, porque esta criança é TEA, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu falei assim, não, gente, então vamos conversar sobre esta criança, o meio onde ela vive e a família com que permeia tudo isso. Nós Vamos conversar precisamos sobre o Pedro, né? Não sobre criança, sobre o Pedro. Exatamente, Pedro, né? seu pai João, sua mãe Maria, e esta família com esse desenho, né? Desse jeitinho. Exatamente, Naime. Nós temos que costurar tudo isso, né? Nós temos que alinhavar e olhar esse ser humano, né? Esta criança, este Pedro, Joaquim, José, com carinho, né? E como que nós vamos juntos, escola, terapeuta,
família, traçar este caminho junto com esta criança, porque a criança também começa a adquirir toda essa consciência de quem é ele, onde ele está e para onde ele vai. E isso é importante nessa atualidade, né? Que eu vejo muitas conversas por trás dos bastidores que não é nada disso. E que Eu isso responderia essa sua pergunta da seguinte maneira, Nath. Eu acho que não é uma questão da clínica nem só da escola. É uma questão de uma sociedade e eu diria até hoje em nível mundial. O que está acontecendo? Nós estamos com medo da diferença. Nós estamos com medo do diverso. Nós estamos com medo do plural porque nós estamos muito atravessados por um pensamento nazifascista. O que é o pensamento nazifascista? O pensamento nazifascista é um pensamento puro, de pureza, né? Aonde não pode ser diferente. O diferente significa estar sujo, estar contaminado, estar elameado, né? Não é algo que não é desejável ser diferente. Né? Então, esse pensamento que uniformiza a todos nós, que todos temos que ter o mesmo comportamento, sermos iguais, pensarmos todos iguais, é um pensamento que está nos atravessando com muita força na contemporaneidade. Né? Verdade. Então, eu acho que Até é os isso. produtos midiáticos caminham há muito tempo já para essa hegemonia, né? Exato. Ou uma tentativa de. Uma tentativa dele, porque a gente sabe que a natureza ela é absolutamente diversa, plural, e não adianta a consciência humana querer lutar contra a diversidade, é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Sem E essa dúvida. aprendizagem, Naime, né? Voltando um pouquinho lá para as escolas, para Paulo Freire e para Jung também, né? Como que é essa aprendizagem? Qual é a sua concepção de aprendizagem? Então, quando você fez a pergunta, eu até fiquei pensando, talvez ela esteja perguntando de metodologia mesmo, porque se a gente Exatamente. é importante a gente falar de concepção, porque nós estamos falando de uma visão de mundo, mas é importante que essa visão de mundo ela vá se aproximando de uma prática de tal forma que as pessoas possam compreender melhor o que nós estamos falando. Então, quando a gente fala de uma escola diversa, plural, de uma metodologia dialética, nós estamos falando de toda uma prática pedagógica, uma praxis pedagógica, que é diferente de eu colocar. Vamos lá, nós não estávamos falando do pensamento nazifascista? Cadeiras umas sobre as outras, onde eu olho a nuca do meu amigo, onde eu fico quieto, recebendo o saber do professor, que é o que sabe tudo. Isso é um pensamento anti-freiriano. Então, quando a gente pensa em diversidade, pluralidade de ideias e uma relação dialética, a gente já está pensando numa roda de conversa, a gente já está pensando que todo mundo vai falar e todo mundo vai ouvir, que existe uma pedagogia da escuta do adulto para com a criança, que esta pedagogia da escuta vai carregar os saberes que essa criança traz da sua família, do seu território, da sua relação com as brincadeiras, que esta fala será considerada também para a construção de projetos dentro da escola. E que o professor, ele não é o único detentor de todo o saber. Ele é um parceiro experiente, ele é um par avançado, porque ele tem um acúmulo de experiências maior do que as crianças, como diria também o Jung, né? Da importância da individualidade, da experiência, mas ele é mais do que alguém que transmite o saber, ele é alguém que media o conhecimento que as crianças trazem com o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. O que eu estou falando? Eu estou falando que ele vai ouvir na roda de conversa o que as crianças trazem das brincadeiras atuais no território. Nós estamos brincando de futebol, beleza. Mas ele vai também mediar esse conhecimento que ele está ouvindo
com a história do futebol no Brasil, com a história do futebol no mundo, com outros esportes que se utilizam da bola com os pés, aí ele já vai para a bola com as mãos, ele traz um repertório de referência e ele vai compor essa pluralidade de ideias no currículo. Então, ele vai fomentar a pesquisa nas crianças, ele vai para o campo jogar, ele vai para a pracinha do território jogar. E essa aprendizagem vem bem de encontro com o que o Jung fala, né? Que não é um mero conhecimento racional, que também vem carregado dessas experiências simbólicas. Exatamente. Né? Experiências simbólicas, vivências, Exato. Experiências intuitivas, inclusive, né? Exatamente. Jung fala muito dessa jornada de autodescoberta, né? Que nós temos que integrar este conhecimento com essas vivências, né? Que é a integração psíquica, né? Agora, Elaine, para que o professor possa também estar à vontade para ser um mediador, este professor também precisa de uma gestão democrática. Ou seja, quem é que faz parte da gestão dessa escola? O diretor, o coordenador e o supervisor. Uhum. Essa tríade dentro da escola é muito importante que tenha também um olhar democrático, ou seja, de escuta, de rodas de conversas de educadores e de escuta desses educadores e de um território de liberdade aonde cada um pode trazer sua criatividade e a gente vai compondo essa pluralidade de criatividades para que o educador se sinta pertencendo, se sinta à vontade. E te digo mais, essa gestão democrática não vai ouvir só os educadores, ela vai ouvir as famílias também. Ela vai trazer as famílias para dentro dessa unidade, ela vai ouvir essas famílias, ela vai considerar os saberes dessas famílias também para compor o currículo da escola. Então, o currículo da escola, ele é feito da escuta da criança, da escuta do educador, da escuta das famílias e da meu olhar sobre o território, como diria o Paulo Freire. Quando você fala assim, né? Quando você fala, isso reverbera assim de uma maneira que parece uma utopia, né? Isso. Na nossa atualidade, na nossa modernidade, parece uma utopia. Parece, só que se nunca tivesse acontecido, eu concordaria com você, e mesmo assim, uma utopia não é para a gente jogar fora, é para a gente... Eu já vivi muito isso, né? Eu trabalhei muitos anos em uma escola onde nós tínhamos este lado da pedagogia dos projetos e que nós tínhamos essa liberdade de trabalhar com as crianças. Nós tivemos muito nessa escola, né? Então, eu sou muito feliz em toda a minha trajetória dentro de sala de aula. Gosto muito dessa parte, dessa educação, dessa pedagogia crítica, né? Libertadora e transformadora. É isso. Eu acho que, por isso, acho que vem na minha cabeça agora, eu que trabalho muito com as escolas, que medio, né, essa criança, esta família, esta escola, que permeio este lugar, muitas coisas são utópicas hoje em dia. Sim, sim. E você vê que isso que eu estou dizendo é um ambiente de aprendizagem. Porque senão a gente fica assim, e a criança está aprendendo. Gente, se é só a criança que está aprendendo, não é uma escola freiriana. E o que é aprender, né? Não, e assim, o que eu estou te falando de uma pedagogia da escuta, de todos esses sujeitos sociais, todo mundo vai aprender. Não tem quem não aprenda. É um construto, né? Exato. É um construto deste próprio meio, né? E essa aprendizagem, ela se faz e se refaz na ação, reflexão, ação, que é um dos grandes conceitos freirianos, né? Você vai para a ação, você volta para a roda de conversa para reflexão, aí você vai de novo para a ação, e esse é um movimento contínuo, ele é constante, com as famílias, com as educadoras, com as crianças e com o território. É o processo alquímico em ação, né? É alquímico e mandálico. Alquimia.
É isso. Como que vocês duas, o que vocês duas diriam para uma pessoa que está em dúvida, que tem medo, ou que gosta muito, que gostaria, né, mas tem medo, que quer começar a atender crianças? O que que é necessário? É possível, eu conheço a Elaine de perto, já tem anos, né, Elaine? E Muito. vejo que é possível fazer essa articulação, mas que dica a gente poderia dar para esse profissional? O que que ele precisa estar atento? Vou falar por mim. Você tem que estar disponível. Disponível a quem? A escuta dessa criança, que é muito importante. A escuta desta família, que às vezes são divergentes entre pai e mãe, ou até cuidadores, e a escuta também da escola, porque esta criança, ela é única, mas ela aqui ela atua de um jeito dentro da família, conosco de um outro jeito e na escola de um outro jeito. E cabe a você, como terapeuta, ter este olhar, né, amplo desta criança, que ao mesmo tempo que ela é única, ela também, através desses três olhares aqui, deste social também, ela pode vir a se fragmentar, né? E a criança é essa inteireza, né? Então você tem que ter muita disponibilidade e muito amor para isso. Eu diria que, além disso que a Elaine está colocando, de disponibilidade e amor, com certeza, né? Se a gente está aqui unindo o Jung com o Freire, o Freire, ele diz, né? Amar é um ato de coragem. Eu traria a coragem para esse nosso vaso alquímico, porque coragem, disponibilidade, amor, amorosidade, né? Como diria o Freire, e uma persistência no sentido de a gente sabe que o tripé analítico é fundamental. A gente sabe que supervisão clínica, uma boa análise pessoal e o aprimoramento, quer seja em grupo de estudos, quer seja você fazendo congresso, você participando de qualquer coisa onde essa aprendizagem está fervilhando, é muito importante. Por quê? Importantíssimo, Laine, é um Importantíssimo, gente. ponto, Não tem como. supervisão clínica, você não tem como sair disso. Isso Ah, daí é o porque que vai você te tem dar. anos de atendimento. Não Não, não, não interessa, não interessa. interessa. Não interessa. É o que vai te dar o chão, é o que vai te dar a estrutura para você se sentir seguro, disponível, corajoso. Porque, gente, esses vários diálogos que a Elaine trouxe aqui para nós, que é fundamental, vocês veem que, de novo, tem uma liga do Freire com o Jung, né? Sim, sim, Porque sim. a gente também vai fazer essa escuta de vários territórios, do território da família, do território da escola e do território dentro da criança, né? E às vezes é até, eu acho que é até normal, se é que a gente pode usar essa palavra, da parte da criança, que ela haja de um jeito na terapia, na escola de outro, na família de outro, porque ela está em construção dessas personas também, né? A Sim, gente também sim. age assim. Eu estou agindo aqui de um jeito que provavelmente com meu filho não é igual, com meu marido não é igual, num grupo de estudo que eu esteja não é igual, e com um paciente meu talvez também não seja igual. Claro Mas o que problema todo é quando ela fica só numa posição, né? Como diz o nosso Jung. Se ela fica ali, se ela enrijece ali naquela persona, seja na escola, ou seja na família, ou seja aqui comigo, aí sim. exatamente. Então, é Aí muito merece. importante. Ah, mas eu vou me enfiar em todos esses lugares? Sim, sim. Quantas vezes atendendo criança eu fui até a unidade escolar da criança? Eu fiz reunião online com a coordenadora, com a diretora, com a professora, com a tutora. Eu Isso é sugeri muito que a importante. família tirasse a criança da escola que está e colocasse em outra escola e ajudei a família a buscar outra escola. Sim, 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 Porque qual que é o nosso objetivo nesse atendimento da criança? É a criança. exatamente. É a Exa- criança, né? Você exatamente. sabe que eu gosto muito de uma... Quando
a Nath falou sobre esse nosso bate-papo, tudo. Eu falei assim, nossa, mas eu fiz, né, há muito tempo atrás, né, eu tinha feito um trabalho sobre Jung, né, educação, e eu lembrei de uma frase dele, até anotei aqui, eu não sei se é essa precisamente, mas eu anotei aqui, ó, que a verdadeira educação deveria ensinar as pessoas como encontrar significado na vida e não apenas acumular informação. É o que você acabou de falar do Freire, né, Naine? Não, e você sabe que o Da Jung, eu perce- não sei aonde que ele falou isso já, não me lembro, tá, gente? Em algum lugar aí das obras completas a gente leu essa. Depois eu coloco aí para vocês. Eu vou pegar Mas nos ele meus. diz que a educação saudável, a escola saudável é a escola que faz alma, É que isso. tem, que assume a tarefa de fazer alma. Né? E quando a gente está. Olha, mais um ponto de encontro aí com o Freire, desta frase do Jung e do que o Freire defende. A partir do momento que o Freire defende que a gente traga os problemas da sociedade para debater dentro da escola e reajustando as crenças das pessoas, nós estamos falando de fazer alma. Porque o que ele chama de crença, a gente pode chamar de padrões, muitas vezes calcificadérrimos, Totalmente que enrijecidos, através né? da dialética podem ser dissolvidos. Afinal, é o que a gente acredita, a gente não conversa com os complexos na clínica, de várias formas, para poder dissolver, muitas vezes, padrões absolutamente petrificados em nós. E quantas aquarelas nós usamos com as crianças, né, Naine? Para Exato, dissolver tudo isso que elas nos trazem. exatamente, exatamente. Maravilhoso, gente. Pena que o tempo do podcast é tão curtinho, né? Mas eu não vou nem ter palavras finais. As minhas palavras finais ficam com esse impacto que teve no meu coração, pensando o seguinte: tomara que eu consiga, e vocês também, e quem está nos acompanhando, fazer alma dos meus clientes, né? Tantas vezes as pessoas me perguntam. Ai, mas será que a gente deve confrontar? Eu posso mostrar quem eu sou? Eu posso ter uma opinião divergente do meu cliente? Óbvio. Óbvio, eu estou fazendo alma. Eu não tenho direito de me meter na vida dele, de aconselhar, de ir contra a vontade do meu cliente, ainda que ela seja uma vontade diversa da minha, mas é óbvio que a gente vai falar de assuntos difíceis, de pontos discordantes, dissonantes. Esse terreno tenso, né, que a gente Nossa, estava falando, a muito! dialética. As pessoas têm A medo do dialética, ela é tensa, confronto, né? Ela é né? E tensa é necessária, e né? necessária. Muito. E as pessoas têm essa ideia muito equivocada de que eu tenho que ser boazinha o tempo todo, que eu tenho que Uhum, concordar uhum, com o meu uhum. cliente o tempo todo. Imagina a clínica de crianças, né? Aliás, não precisa nem imaginar, vocês duas sabem que a gente tem que chamar muitas vezes a família e falar: ó, isso aqui não tá legal. Ah, você está se metendo na educação do meu filho? Então. Mas quem de nós que sabe? Eu malemar sei educar os meus filhos, eu estou todo dia aprendendo coisa nova, né? E assim é a vida. Bom, digam as palavras finais deste episódio, gente. Por favor, Elaine. Bom, não temos muito a dizer, né? Acho que hoje nós demos assim uma palhinha, né, como dizia o meu pai, sobre esse assunto que emerge agora dentro da nossa educação. Paulo Freire é aquele que vai ficar, ele é eterno, né? E Jung também. Então, ambos têm o mesmo objetivo, né? Que é esse psiquismo humano, esta individualidade e esta transformação de cada indivíduo. É isso. Ai, muito bom estar aqui com vocês duas. Estou muito contente, também estou com o coração quentinho. E o Freire dizia uma coisa que é outra liga com o Jung, que eu acho fundamental. Ele falava da busca do ser mais, né? Esse ser mais, que é esse lugar em nós de reflexão, esse campo de reflexão que abrimos dentro da nossa ágora interior, dessa praça pública interior que temos, onde vários personagens nos habitam. Então, essa busca pelo ser mais é esse lugar do diálogo, da dialética, da profunda reflexão em nós, né?
Então, eu acho que esse é mais um ponto aí de encontro desses dois grandes pensadores, né? Fica aqui o meu convite, eu tenho um grupo de estudo sobre Paulo Freire, né, tanto da minha experiência vivida com ele durante todo o governo de Luiz Erundina, como depois com as minhas companheiras educadoras do município de São Paulo, que são pessoas assim maravilhosas, dos coletivos Paulo Freire espalhados pela cidade. Então, eu tenho um grupo chamado Diálogos Freirianos, a Arte do Encontro, onde a gente discute a obra de Paulo Freire e eu apresento também supervisão clínica, supervisão educacional dos projetos políticos pedagógicos em território, né? Dessa proposta de diálogo e de escuta em território. Então, Nossa, cadê o fantástico. convite? Quem Muito quiser, e Eu, principalmente os terapeutas, né? Porque esses muito, isso que eu terapeutas ia dizer, que gente. atendem Olha, criança, vocês né? duas, se não têm, Sim. deveriam ter supervisão clínica de atendimento de crianças, porque, olha, Exatamente. faz favor, a gente quase não tem profissionais para atender. Eu Sim. estou dizendo como mãe, né? Quase não tem profissionais, então eu acho que a gente precisa de supervisão para isso. E se você que está nos ouvindo está procurando um profissional para o seu filho, para um parente, as duas atendem criança. Eu não sei se tem horário na agenda, mas quando a gente publicar esse episódio, eu vou deixar o link para as redes sociais delas, e aí vocês procuram, porque aí também a pessoa pode indicar, né, alguém que atenda, porque é uma clínica realmente bem difícil de encontrar. E vocês duas, faz favor, hein, de montar supervisão clínica para atendimento de criança, porque não tem, gente, por Nath, Deus. eu já dou atendimento, né, a supervisão clínica na área de psicopedagogia. Você quer que eu monte mais uma ainda, mais Sim, algumas, sim, Naime? quero, Daí não quero. sobra tempo de atender as nossas Gente, crianças, né? Não é, não, querida? mas, gente, eu fiquei quase 6 meses atrás de profissional para atender o meu filho. Vocês fazem favor, hein? Tá Fica a bom. Pode dica. deixar. Bom, Um gente, beijo. muito obrigada, Tá Naime, por ter bem, um Amei, aceitado o beijo. amei, nosso Um Elaine. convite. beijo. Um abraço Tchau, para tchau. vocês duas.